Pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química, falando hoje de estequiometria. Bom, o que seria estequiometria? É uma forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos numa reação química. Então, eu tenho a reação, eu quero saber quantos de reagente eu preciso, que é para reagir, para acontecer a reação, para formar uma certa quantidade de produto. Né? Ela compreende cálculos matemáticos simples, que é a regra de 3, né? Para saber a proporção correta dessas substâncias a serem usadas, ok? Bom, elas se baseiam em duas leis ponderais. Lei Lavoisier, que é a conservação da massa, o que eu tenho de reagente que entra na reação é igual ao que a gente tem de produto. Isso se é feita a reação em ambiente fechado, para não haver perdas de gases, por exemplo, né? Então, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos nesta reação. E a lei de Prost, que é a lei das proporções constantes, né? Uma determinada substância composta é formada por substâncias simples e unidas com a mesma proporção em massa, ok? Bom, o que a gente precisa saber? Olhar para uma reação e saber o que é reagente e o que é produto. Nós temos uma seta que divide, que fala assim: está acontecendo a reação, né? Ela produz. Em tudo que eu tiver antes dessa seta é chamado de reagente. Depois da seta, produto. A reação aqui ocorre no sentido de A para D, né? O sentido da reação é de A para D. Eu tenho lá A e B como reagente e C e D como produto. Bom, vamos lá, tem uma reação aqui. Ácido sulfúrico, que é o H2SO4, reagindo com o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Portanto, eles estão antes da seta, dizemos que eles são os reagentes. E Na2SO4 e água, né, que é o sulfato de sódio e água, são os produtos, que é o que está depois da seta, né? Balanceando essa reação, o que é balancear? Né? Isso a gente vê em outra aula. Balancear é deixar o número de átomos dos reagentes iguais ao número de átomos dos produtos. Então, se eu tenho 2 sódios no primeiro, eu tenho que ter 2 sódios no segundo. Se eu tenho um enxofre no primeiro membro, que são os reagentes, eu tenho que ter um no segundo. Tem que ser igual. E aqui nesse balanceamento, ele já indica que tem, né? Igual, já está balanceada. Então, só para verificar, a gente nunca começa do hidrogênio nem do oxigênio. Então, vamos começar do S. O S eu tenho um S só, não tem nada aqui, é um. Aqui eu tenho um, né? Bom, depois o Na. Esse 2 na frente significa que eu tenho 2 moléculas de Na. Se eu tenho 2 moléculas de Na, o Na aparece 2 vezes. E aqui desse lado também é 2 vezes. Agora sim, eu vou para o hidrogênio e o oxigênio por último. Hidrogênio, eu tenho 2 aqui, mas eu ainda tenho mais 2 aqui, porque eu tenho 2 moléculas de NaOH. Então, eu tenho 2 com 2, 4 hidrogênios. Eu tenho 2 moléculas de água, então eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. E oxigênio? Eu tenho 4 oxigênios aqui e tenho mais 2 das moléculas aqui. Então, tenho 6 nos reagentes. Nos produtos, eu tenho 4 aqui e 2 das 2 moléculas de água que eu tenho aqui. Então, eu tenho 6. Verifica-se, então, que está igual. Isso é importante, a reação é importante estar balanceada, porque ela vai nos indicar a quantidade de mols. Então, olha só, lá na frente não tinha nada, então significa que é 1. Então, 1 mol de H2SO4 reagem com 2 mols de NaOH, produzem
1 mol de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais 2 mols de água. Então, o número que está na frente é a quantidade de mols que precisa para ocorrer a reação. Então, 1 mol de ácido sulfúrico reagem com 2 mols de hidróxido de sódio para produzir exatamente 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. É isso que vai ocorrer na reação. Eu tenho lá, né? 1 mol de H2SO4, 2 mols de NaOH e 1 mol de Na2SO4, mais 2 mols de água. Exercício. Aproveitando essa mesma reação, né? Dada a reação de neutralização, o que é reação de neutralização? Lembrando, é a reação que ocorre entre um ácido e uma base, né? Balanceada, importante. Quantos mols de ácido sulfúrico, que é H2SO4, é necessário para reagir com 6 mols de hidróxido de sódio? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Estipular aquela relação que a gente fez anteriormente. Então, eu tenho lá na primeira linha aqui, ó, depois da reação, eu tenho 1 mol de H2SO4, 2 mols de NaOH, 1 mol de Na2SO4 e 2 mols de H2O. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando resolvo a estequiometria. Aí eu vou para o exercício. No exercício fala assim, ó, quantos mols de ácido sulfúrico? Quantos? E é uma pergunta, então é X para mim. Então, embaixo de ácido sulfúrico, eu vou colocar X, né? Olha lá, embaixo de ácido sulfúrico eu coloco X. É necessário para reagir com 6 mols de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é NaOH, então 6 mols embaixo de NaOH. Aqui, gente, tem um errinho. Na é sempre o N com letra maiúscula, tá? Bom, estipulei uma regra de 3 simples, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho 1 mol de H2SO4 para 2 de NaOH. X está para 6. Eu ignoro o resto, né? Eu só vou usar esses números para minha regra de 3. E aí eu multiplico em cruz. X vezes 2, 2x. 6 vezes 1, 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2, 3. 3 mols. Mols de quê? O X não está embaixo de H2SO4? Então, 3 mols de H2SO4. Próximo. Dada a reação balanceada, calcule quantos mols de água são produzidos a partir da queima de 5 mols de CH4, que é o metano. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é relacionar os mols de cada substância. Então, eu tenho lá 1 mol, se não tem nada, é 1 mol de CH4, 2 mols de O2, 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Volto para o exercício. Quantos mols de água? Então, embaixo de água vai aparecer um X, né? Embaixo da água vai aparecer um X. E 5 mols de CH4. 5 mols de CH4, embaixo de CH4. O que eu vou levar em consideração? Apenas o que foi dado, né? E o que foi pedido. Então, uma relação, uma regra de 3. 1 está para 2. 1 está para 2. Esse 1 está para 2. E o 5 está para x. Olha lá. 1 está para 2, 5 para x. Multiplica em cruz. X vezes 1, x. 5 vezes 2, 10. Então, eu vou ter 10 mols de água. O x está embaixo de água, então é 10 mols de água. Vamos para mais um. Dada a reação de neutralização balanceada, que é importante, pede-se quantos mols de ácido fosfórico são necessários para produzir 10 mols de fosfato de cálcio. Eu preciso saber o que é
cada um desses produtos e desses reagentes. Então, ácido fosfórico, o que é? H3PO4, certo? Fosfato de cálcio é Ca3PO42. Bom, primeira coisa a fazer, estipular a reação. Eu tenho 2 mols de H3PO4, 3 mols de CaOH2, que é hidróxido de cálcio. Não tem nada, é 1 mol de Ca3PO42 e 6 mols de água. A partir daí, vou retornar ao exercício. Ele pergunta, quantos mols de ácido fosfórico? Ácido fosfórico, lembrando, ácido é tudo que começa com hidrogênio, exceto água e H2O2. Então, embaixo de H3PO4, eu coloco X. Produzir 10 mols de fosfato de cálcio. Olha lá, fosfato de cálcio. Então, embaixo dele, eu coloco 10. Eu vou usar na minha reação apenas o que foi dado e o que foi pedido. O resto eu não preciso. Então, eu tenho lá 2 está para 1, assim como x está para 10. Relação simples, uma regra de 3 simples. Resolva essa regra. X vezes 1, x. 2 vezes 10, 20. Então, eu preciso de 20 mols de H3PO4. Preciso não. Ao reagir 20 mols de H3PO4, eu vou produzir 10 mols de Ca3PO42. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa seu like. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se para receber mais aulas. A nossa próxima aula vai falar sobre estequiometria também. Só que nós vamos relacionar massa. Não perca. Até mais.